A revolta dos malês. Quando se pensa em Islã, geralmente nosso esforço imaginativo nos leva à Arábia, seu berço, mas raramente ao imenso continente que a ladeia e que é tão importante na história desta religião quanto ela, a África. Muito antes da Hégira, que levou os primeiros crentes na mensagem de Muhammad de Meca para Medina em 622, estes se refugiaram nas terras pretas da Etiópia em 613, sob a proteção de Asham, 26º rei do Império de Ashur, no leste africano. Não somente, mas importantes figuras do Islã primitivo eram de origem africana, como Bilal, o primeiro muezim, Sumaya, a primeira Marte, ou a mulher a quem o profeta chamava de mãe, sua ama Baraka. E a mensagem igualitária da religião, que pregava que nenhum árabe ou branco era superior a um negro, certamente ajudava a atrair grandes hostes destes para suas fileiras. Ao estudarmos a história da islamização da África, devemos ter em mente dois conceitos claramente diferentes. O primeiro é o que foi a reação e a adoção dos africanos frente à religião islã. O segundo é o que foi o Islã em si que se desenvolveu nessas terras tão diversas. Podemos, geralmente, com as devidas ressalvas de particularidades locais, dividir o Islã no continente em três fases, e elas são: a fase de islamização comercial, levada a cabo por mercadores amazigues e árabes que intercambiavam, além de mercadorias, sua própria fé com populações negras. A segunda fase é a conversão de diversos chefes, reis e elites sociais à religião destes comerciantes, que a praticavam a seu modo, regendo uma grande massa de súditos não muçulmanos. E a terceira é a protagonização pelas irmandades sufis dentre a população mais genericamente, junto com a expansão através de jihads que tinham uma grande carga de anseio de justiça e retificação social dos muçulmanos, agora dispersos socialmente, quase que numa espécie de consciência de classe religiosa contra os setores reacionários de sua sociedade, cuja reação consistia na preservação da sociedade estratificada, escravista, amparada na velha religião. Ainda que os primeiros muçulmanos tenham se estabelecido no continente como refugiados em 613, a islamização política da África se iniciaria apenas em 642, quando o Califado Rashidun, liderado pelos seguidores mais próximos de Muhammad, ganharam dos bizantinos o Egito, e então seguiram rumo ao norte da África e nas orlas do Saara, destacando-se neste período de conquista a figura do grande Uqba ibn Nafia, que, segundo relatos, foi até a margem atlântica na tão longínqua Mauritânia com seus exércitos, fundando a importante cidade de Kairouan, na atual Tunísia. Os africanos encontrados pelos árabes muçulmanos nessa altura eram os diversos, tão nômades quanto eles, conhecidos como berberes, ou mais propriamente, amazigues, que praticavam cristianismo, judaísmo ou mais largamente diversas formas de animismo antigo mesclado aos monoteísmos abraâmicos, e notavelmente viviam numa constante de islamização e apostasia, até que finalmente abraçaram largamente o islamismo sunita ou outras vertentes como o carigismo. Desta época, destaca-se a resistência amazigue até 703, liderada pela Al-Kahina, ou a Bruxa, a líder amazigue dos Aurês, que fez frente aos conquistadores árabes. Conversão, no entanto, não é sinônimo de ortodoxia religiosa, e os berberes mantinham ainda muitas práticas pré-islâmicas e pré-cristãs, além de raramente saberem algo além do básico da nova religião. Essa situação prontamente levou ao surgimento de movimentos reformistas do Islã local, dentre os berberes e seus súditos, como os almorávidas e os almohadas nos séculos XI e XII. Pregando um Islã ortodoxo, puritano, eles lançaram-se à conquista de outras tribos e reinos vizinhos, vindo a constituir duas grandes dinastias homônimas que dominariam do Al-Andalus até o Sahel subsaariano. Um expoente desse reformismo militante berbere posterior foi o Qadi Amazigh Muhammad al-Maghili, do século XV, conhecido pelas suas visões radicais no que concernia ao status dos dhimmis, isto é, das minorias não islâmicas dentro de uma sociedade muçulmana, sendo responsável por incitar pogroms antissemitas na região de Tuat, na Argélia, e também pela conversão de inúmeros chefes tribais, até mesmo reis da África subsaariana. Na África Ocidental, o comércio fora o pontapé inicial do Islã por lá, com suas caravanas de principalmente ouro e marfim, sem falar, claro, dos escravos. Seguiram-se as conversões das elites reinantes e chefias tribais da região ao Islã, tendo em vista vantagens comerciais e administrativas, uma vez que o Islã fornecia não apenas um comércio mais amplo e justo, mas também um sistema de governo mais justo e eficiente. O Império de Gana, por exemplo, foi convertido, de maneira eficiente, no século XI, mas a maior parte da população ainda aderia aos velhos ritos, especialmente nas porções rurais da região.
Ainda assim, como no caso berbere, essa nova forma societal introduzida com o Islã misturava-se às antigas estruturas de poder e práticas pagãs desses povos, o que gerava descontentamento popular dentre muitos membros das ordens sufis estabelecidas na região, especialmente a Qadiriya. Seus membros, estudados, tinham desgosto pelo híbrido que havia se formado entre o Islã e o paganismo, e claramente por uma profunda mudança na sociedade em direção à ortodoxia religiosa e jurisprudencial. Um destes reformadores, membro da Qadiriya, foi Usman Dan Fodio, fundador do Califado de Sokoto, responsável por uma profunda expansão do Islã entre os Fulanis e Nagôs da região que vai da atual Nigéria até o Camarões. Antes da ascensão de Sokoto, no entanto, outros impérios islâmicos já tiveram sua gênese e queda na região, como o caso do Império de Gana, que já no século XI professou a Shahada, veio o Império do Mali, que, a partir de um pequeno reino da etnia Mandinka, tornou-se um poderoso rival contra o seu vizinho, o Império de Songhai. O Império do Mali é famoso por sua grande prosperidade e riqueza, especialmente após a assunção da dinastia dos Keitas, cujo mais famoso membro, Mansa Keita, conhecido pelo seu título real de Mansa Musa, já foi chamado de o homem mais rico da terra, sendo responsável por uma opulenta peregrinação a Meca, onde, distribuindo ouro por onde passava, causou caos nas economias locais. Após Mansa Musa, todavia, o reino se dividiu e afundou em guerras civis até o último Keita morrer e o império sumir do mapa, esquecido. Já os Songhais, suas minas de ouro, sal e caça a marfim fizeram deles um grande exportador de commodities e artigos de luxo para as cortes árabes, enriquecendo-os e enchendo-os de poder. Sob a liderança dos Askia, Songhai chegou ao seu apogeu. Askia o Grande foi responsável por uma reforma no sistema religioso de seu império, após completar o Hajj, peregrinação a Meca, tornando-o menos heterodoxo. Durante seu reinado, Timbuktu tornou-se a metrópole econômica, religiosa e educacional da região. Seus sucessores, no entanto, não teriam a mesma habilidade e aptidão governamental. O eclipse de Songhai veio quando o sultão do Marrocos, Ahmed al-Mansur al-Saad, logo após derrotar os portugueses na Batalha de Alcácer al-Quibir, enviou o morisco espanhol Diego Guevara ou Judar Pachá para conquistar Songhai e suas preciosas minas. Apesar de estarem em maior número, o Império Songhai sucumbiu às forças marroquinas e então colapsou, com o comandante das tropas saadianas tendo assaltado, saqueado e destruído as grandes cidades de Gal, de Jené e Timbuktu, que jamais recuperariam sua glória. O sultanato saadiano, no entanto, não conseguiria controlar Songhai por muito tempo. O tamanho das terras conquistadas era desproporcional ao tamanho das guarnições que os marroquinos poderiam sequer destacar. Careciam de homens para manter os novos domínios, o que acabou resultando no que se esperava ser um grande lucro e um grande prejuízo, com os saadianos tendo de deixar seus governadores locais à própria sorte. Além disso, a guerra interrompeu as relações comerciais entre o mundo árabe e a África Ocidental, empobrecendo não apenas a região, mas causando impacto no Maghreb e no Sudão, cujo comércio com a África subsaariana ocidental era intenso e, até interdependentemente, originando revolta e caos. Quem saiu ganhando, no entanto, foi o comércio de escravos transatlântico, alimentado vorazmente pela sucessão de guerras e conflitos que ocorreram após a conquista saadiana da região, onde diferentes grupos étnicos, membros do antigo império ou vizinhos invejosos, ao lado dos governantes saadianos da região, mestiços conhecidos como Al-Arma, disputavam os espólios em meio aos escombros do gigante Songhai, numa espiral de violência que duraria quase até a vinda do colonizador europeu. A queda de Songhai foi um golpe de sorte para seus rivais, verdadeiramente, mas aqueles grupos que mais se destacaram na luta em meio às suas ruínas foram os Hausais e os Fulanis. Dos Fulanis viria o mais célebre dos comandantes pós-Songhai, o já citado pregador e reformador Usman Dan Fodio, um sufi, jurista e ávido leitor de Imam al-Ghazali que, após derrotar seu próprio ex-aluno e chefe local, Yunfa, proclamou no ano de 1800 o Califado de Sokoto, que duraria até o amanhecer do século XX. Um carismático e energético pregador maliquita, Dan Fodio expandiu seu império além das terras fulanis para todo o território ao redor, também ajudando nestas guerras pela dispersão de populações e consequentemente influxo de escravos para a venda na Costa do Ouro, escravos estes cuja maioria viria parar no Brasil. Do outro lado da África, na costa oriental, a presença inicial árabe-muçulmana teve sua primeira faceta no refúgio e no comércio. As guerras civis entre os Álides e os Omíadas e a seguinte Revolução Abássida em 750 foram responsáveis pela imigração de refugiados políticos que se estabeleceram entre os nativos e representaram o primeiro contato com o Islã, aflorando ainda mais o pujante comércio local, com estes refugiados árabes tornando-se atuantes no comércio transregional. Esse comércio era tão intenso que um príncipe persa, Ali
Ali ibn Hassan al-Shirazi comprou a ilha de Kilwa na atual Tanzânia e a transformou num entreposto comercial. Este entreposto tornou-se tão próspero e importante no crescente comércio do Oceano Índico que tornou-se um sultanato hegemônico na região, tanto em comércio e influência quanto em cultura. Essa civilização, que adotou profundamente características da cultura local suaíli, tornou-se poderosa e extremamente influente numa escala regional. Uma das características da sociedade suaíli centrada em Kilwa era que ela carecia de zelo missionário. Mostravam-se contentes em praticar sua religião por si mesmo, ao mesmo tempo que mantinham laços comerciais e de amizade com os pagãos do interior do continente. Além disso, enquanto a elite era letrada e ensinada no árabe, o povo compreendia e aprendia o Islã na linguagem suaíli, fazendo com que o Islã na região adquirisse, de certa forma, contornos mais étnicos que universais, digamos assim. Ela prosperava sob a proteção da Sublime Porta, o governo otomano, até que Portugal, potência naval recém-nascida, lançou-se ao assédio às feitorias e cidades comerciais muçulmanas no Oceano Índico no seu caminho até a Índia. Os otomanos, atuando em defesa dos muçulmanos suaíli e seus interesses comerciais no Oceano Índico, travariam sucessivas guerras pela hegemonia no Oceano Índico. Culminando na derrota portuguesa ante as forças otomanas, o reino de terror de massacres e saques portugueses no Índico foi findado, mas não sem antes Kilwa pagar um grande preço. Foi destruída pelos canhões das naus portuguesas, nunca mais recuperando seu esplendor e poder comercial. Os otomanos permaneceriam os guardiões do Índico até o aparecimento das frotas britânicas e holandesas nos séculos 17 e 18. A islamização da África foi um processo longo, multifacetado e diverso, iniciando-se no século VII e se estendendo pelo VIII e além. As guerras fratricidas entre potentados muçulmanos africanos e com seus vizinhos pagãos, que trocavam os cativos da guerra por cavalos, armas, bebidas alcoólicas e outras coisas introduzidas pelos europeus, acabariam por reunir na forma de escravizados o subproduto destas guerras aqui no Brasil, onde muçulmanos ortodoxos, heterodoxos e aderentes de vários animismos se juntariam nas senzalas para deflagrar a histórica rebelião conhecida como Revolta dos Malês em 1835 e marcar a cultura nacional para sempre. Com o romper dos diversos conflitos que se seguiram à conquista saadiana do que restou do Império Songhai e a ascensão de seus estados sucessores, notadamente o militante e expansivo Califado de Sokoto liderado por Usman Dan Fodio, houve uma explosão no mercado de escravos na África Ocidental. Prisioneiros de guerra e civis azarados eram capturados e vendidos por povos inimigos ou caçadores de escravos aos mercados da costa. Situação essa que foi aproveitada pelos mercadores de escravos europeus e ocasionou no tenebroso alvorecer do lucrativo comércio de escravos africanos de até então relativamente intocadas regiões africanas. Muitos desses escravos eram muçulmanos e acabaram indo para as terras da colônia portuguesa do Brasil. Aqui, continuaram não apenas praticando sua religião, mas dando continuidade a ela por conta própria, mesmo com adversidades sendo enfrentadas no dia a dia. A principal delas, isto é, aquela da qual eram advindas todas as outras, era aquela de estar em um país colonial católico romano, numa época em que Estado e Igreja ainda confundiam-se nas monarquias ibéricas de Portugal e Espanha, enquanto o iluminismo já produzia não apenas déspotas esclarecidos na Europa, mas também revoltas populares, que muito provavelmente influenciaram os levantes de 1830 e 1835 na Bahia. Logo ao chegar no porto, eram batizados por padres e monges de ordens religiosas e recebiam nomes cristãos. Usman tornava-se Francisco, Abdul Karim era agora Rufino e Aisha poderia ser Joana. Uma vez vendidos e aprisionados nas senzalas, não raramente eram obrigados a tomar parte em festejos e práticas cristãs. Isto acontecia não apenas com os africanos pagãos, cuja mescla de crenças africanas com práticas e estéticas cristãs católicas produziram religiões únicas à pátria brasileira, mas também com os muçulmanos. Alguns senhores, geralmente ingleses protestantes, não forçavam os escravos a tomarem parte em sua religião pessoal nem na religião estatal, até pelo fato do culto protestante, à exceção do culto privado, ser proibido até a segunda metade do século XIX, ao menos por lei, e permitiam que mantivessem suas tradições, como veremos mais adiante. Revoltas no Brasil colônia e, especialmente no começo do Brasil imperial, não eram uma novidade, mas após o genocídio de brancos no Haiti, o temor de uma sublevação escrava permeava as mentes das elites escravocratas. Revoltas de índios cariris já acudiam à Bahia, quando anos mais tarde, em 1830, uma insurreição de escravos abalou o recôncavo baiano. Os insurretos foram delatados por um escravo leal a seus senhores e autoridades, que reagiram descrentes na possibilidade disto realmente acontecer. Estavam errados, e logo tiveram de enfrentar turba de africanos pelas ruas de Salvador. Essa revolta marcou profundamente os africanos, tanto escravos quanto libertos, gerando uma semente germinal para os eventos de 1835.
Liderados por limames, anciãos de profundo conhecimento da religião islâmica e sua jurisprudência em si, e al-Hufaz, sábios de conhecimento místico, principalmente, os negros islâmicos no Brasil, ou malês, como ficaram conhecidos, não se limitavam em terras brasílicas apenas ao exercício da sua religião. Continuavam-na através da passagem do seu conhecimento para os novos malês, seja ele conhecimento mais humilde, como as rezas, o zikr, o árabe, até conhecimentos mais elaborados, como a obscura prática mágica da qual os al-Hufaz eram praticantes, com direito a ritos iniciáticos e confecção de amuletos, e também, claro, insurreições armadas contra a opressão que sofriam. Isso ocorria não apenas entre os escravos, uma vez que as casas de africanos libertos também abrigavam encontros de malês para rezas, refeições, comemorações e ensino, onde raramente os instruídos guardavam para si seu singelo conhecimento, passavam adiante, como ordenou o profeta. Na realidade, a revolta de 1830 teve início numa ceia que era realizada como preparação para a revolta, durante uma madrugada, na casa de um liberto. Constrangido e pego de surpresa por uma batida policial, o dono da casa não teve outra opção além de abrir o imóvel aos oficiais, que dirigiram-se ao sótão onde ceavam os insurretos. Esse sistema de ensino, no entanto, não era tudo. Os malês também eram ativamente missionários. Estavam sempre à procura de novos malês para ingressar nas fileiras do Islã, fazendo sua dawa, ou proselitismo islâmico, entre os africanos seguidores das religiões tradicionais de seus povos, como o culto aos orixás entre os nagôs e iorubás e o culto aos espíritos ancestrais entre os bantus. Além do zelo missionário, essa prática pode ser vista como o eco brasílico das confrarias místicas e guerreiras que borbulhavam no continente africano, uma vez que os malês seriam os protagonistas de uma das mais icônicas revoltas no Brasil colonial. Uma sociedade profundamente desigual e marcada pela miséria generalizada entre a maioria da população, as condições dos escravos urbanos eram ligeiramente melhores que a das do campo. O ambiente urbano de Salvador facilitava a dawa malê e a propagação de sua mensagem de mudança. Os escravos na urbe eram indiscutivelmente mais independentes que seus companheiros interioranos, o que ajudou a criar uma rede de comunicação e de coesão social entre os malês. Essa comunicação era feita principalmente através de ceias e festejos em dias especiais do Islã, como os Eids e a sexta-feira, através da reunião dos fiéis nas casas de ex-escravos ou em mesquitas improvisadas, construídas no quintal de um senhorio mais amigáveis às tradições maometanas dos escravos, quase todos ingleses, chamadas machacales. Os ingleses eram, ao menos inicialmente, bem mais tolerantes que os senhores de escravos portugueses e brasileiros para com as práticas dos malês. Um senhor inglês de nome Stuart permitia as reuniões e festejos de seus escravos muçulmanos. Seu compatriota, de nome Abraham Crabtree, permitiu que construíssem uma palhoça no quintal, que servia de mesquita ou machacalis, palavra provavelmente vinda do árabe masjid, que significa mesquita. Este era talvez o centro comunitário malê mais importante da Bahia em 1835. Quem entrava sempre levava consigo, além do abadá branco, tradicional veste de gala dos dias sagrados, umas folhas de papel e o rosário malê, ou tessubá. Uma destas datas comemorativas celebradas pelos malês com um grande festejo em sua machacali era o evento de Laylatul Miraj, quando o profeta Muhammad fez sua viagem noturna através dos diferentes mundos e dimensões. Em mais um Bairam, festival do Miraj, no dia 26 do mês islâmico de Rajab, isto é, a 29 de novembro, celebrantes receberam a visita de um conhecido inimigo, o inspetor Antônio Marques. Ele vinha consertar a quebra da paz em seu quarteirão. Apareceu com arrogância e dispersou os festejadores. No dia seguinte, informou o ocorrido ao juiz da freguesia, que por sua vez queixou-se ao dono, o inglês Abraham. Para evitar problemas com as autoridades brasileiras, o inglês obrigou os próprios construtores da casa de reza a destruí-la, colocando fogo na rústica construção. Isso fez com que grande parte de seus escravos perdessem o respeito por ele e deixassem até mesmo de o saudar. Longe de apenas ser um motivo de perca de respeito, a queima do machacali era um insulto. Os brancos não apenas escravizavam-os, mas os tolhiam de suas festas, de sua religião, de sua fé. Os insurgentes preparavam-se cochichando, ceando seus pratos tradicionais, como pratos à base de inhame, língua de vaca, conhecida como efó, arroz, leite e mel, compartilhando com seus fiéis amigos, não apenas muçulmanos, mas pagãos também, os planos para o dia em que iriam se rebelar contra a tirania, ecoando a revolta haitiana e o posterior massacre dos algozes franceses da população escrava do Haiti em 1804. Se na noite de 29 de novembro era a mesquita dos malês que ardia em chamas, agora, 2 meses depois, era a vez da cidade de Salvador.
A rebelião de 1835 estava planejada para acontecer no amanhecer de um domingo, no dia 25 de janeiro, dia de Nossa Senhora da Guia no calendário cristão e uma grande celebração por todo o recôncavo baiano. Também era o 25º dia do mês sagrado do Ramadã, em uma noite do decreto, momento especial no calendário islâmico, sendo este o motivo para que, quando a revolta estourou, os revoltosos estavam a cear na madrugada, provavelmente comendo o suhur, tradicional café da manhã tomado antes da oração da aurora, Salat al-Fajr, na casa de um dos líderes da insurreição. Enquanto os senhores celebravam sua santa de um lado da cidade, do outro os escravos, também com devoção e festa, preparavam-lhes uma surpresa. As preparações para o levante e as vésperas foram, de maneira até descuidada, talvez, sendo passadas através das conversas dos escravos. Um fluxo grande de escravos por ocasião da festa da guia começou a chegar em Salvador. Nesta marcha impressionante que vinha juntar-se a outros africanos, seguia-se um burburinho entre os revoltosos que acabou por cair nas mãos de um liberto chamado Domingos Fortunato e de sua esposa, Guilhermina Rosa. Domingos denunciou a revolta a seu antigo senhor, Fortunato José da Cunha, que não levou a sério seu antigo escravo. Guilhermina, por sua vez, delatou a seu também ex-senhor e patrono, Souza Velho, e também a seu vizinho branco, que hão de ter levado mais a sério a ameaça relatada, relatando-a às autoridades. Relataram que os conspiradores planejavam lançar-se à devassa às 5 da manhã do dia 25. Alertado, o presidente da província da Bahia, Francisco de Souza Martins, empossado há um mês, não perdeu tempo. Já às 11 horas reforçou a guarda do palácio e comunicou ao chefe da polícia sobre a situação. Ordenou um alerta geral nos quartéis da cidade e instruiu os juízes de paz que dobrassem as rondas noturnas em seus respectivos distritos e alertassem seus inspetores de quarteirão. Além dessas medidas, enviou a fragata baiana para vigiar o mar de Salvador. Apesar disso, o clima geral entre as forças reacionárias era de certa descrença de que uma revolta poderia mesmo tomar forma. Enquanto o poder público tomava, hesitante, porém eficientemente, medidas para conter a alegada revolta durante a madrugada do dia 25, os conspiradores estavam ceando no tradicional suhur do Ramadã. Em um grupo específico estava um dos líderes da revolta, Manuel Calafate, no porão do alfaiate mulato, Domingos Marinho de Sá. No interior da loja estavam sendo dados os últimos retoques ao plano da revolta, faltando 3 horas para a hora do levante, quando uma patrulha das muitas encarregadas de visitar as casas de africanos foi requisitada a revistar seu sobrado. Nervoso, Domingos se embaraçou com as autoridades, que se enraiveceram e ameaçaram usar a força se não fossem conduzidos adentro. Domingos assim o fez. Os soldados do juiz de paz, chegando à porta da loja, o porão, estavam prontos para arrombá-la, quando subitamente a porta se abriu e uma enxurrada de 50 a 60 africanos saíram atirando, agitando suas espadas aos gritos de mata-soldado e palavras de ordem em seus idiomas, e provavelmente dizeres em árabe, e atropelaram os soldados. A revolta finalmente havia começado, apesar de antes do previsto. Escaramuças tomavam conta das ruas onde passavam os escravos, que iam chamando e incitando outros a tomar já as ruas. Os rebeldes começaram a percorrer as ruas de Salvador, ocasionalmente topando com patrulhas e destacamentos de proteção de edifícios públicos aos quais os rebeldes, em vão, tentaram inicialmente apoderar-se. Houve um certo recuo inicial por parte das forças patrulheiras, em virtude de poucos soldados terem suas armas carregadas e prontas para atirar, pois havia de fato a descrença de uma insurreição realmente tomar forma. Todavia, o precoce início da revolta foi um golpe de má sorte para os rebeldes. Não estavam, de fato, prontos para tomar os pontos estratégicos da cidade, nem para fazer frente aos mais bem armados soldados permanentes e policiais. Sua tática, então, consistia em percorrer a cidade, arrogando para seus grupos o maior número de africanos, não apenas malês, mas pagãos também, possível. O planejamento foi malê, mas a revolta foi pan-africana, e isto, todavia, não os salvaria do destino que a fofoca lhes havia reservado. Atacaram a cadeia da cidade, localizada no subsolo da Câmara Municipal. Tentavam libertar os africanos que compunham boa parte dos presos e um mestre muçulmano muito conhecido e estimado, Pacífico Licutã. A batalha decisiva, no entanto, se deu após um infeliz encontro à frente do quartel da cavalaria. Após uma escaramuça com soldados, a cavalaria dispersou a multidão de rebeldes e lançou-se à caçada humana destes. Foi aí que uma nova leva de rebeldes chegou, dando fôlego aos que recuavam. Os soldados, no forte, abriram fogo intermitente contra os revoltosos, que sofreram com uma última e violenta carga de cavalaria, que soterrou a rebelião debaixo dos cascos de seus cavalos.
Muitos escaparam para os matos e montes nas vizinhanças. Outros tentaram pela baía, mas, quando não morreram afogados, foram capturados ou fuzilados pelos marinheiros da fragata baiana. Pela manhã, ainda pelo menos 2 grupos de africanos foram às ruas no horário original da revolta, pouco depois das 5 horas. Se não sabiam que a rebelião já tinha ocorrido e fracassado, ou apenas dispunham de estupenda coragem, não sabemos. O fato é que foram todos mortos ou capturados após incendiarem a casa do senhor de um dos grupos e rumarem pelas ruas da cidade. Os africanos correram e lutaram através das ruas de Salvador sem descanso durante mais de 3 horas, e as estimativas do número de rebeldes a levantar-se na revolta são de 2 tipos: as oficiais, dadas pelo governador, que estima cerca de uns 200 rebeldes, e as acadêmicas, que estimam, somados, cerca de 400 a 600 rebeldes ao longo de todo o processo. Quanto às forças da reação pública, são mencionados cerca de 182 a 200 homens. Apesar de, sob uma perspectiva atual, o número dos malês parecer pequeno, proporcionalmente, se uma rebelião de mesma natureza ocorresse na Salvador no início do século XXI, contaria com uma presença de 24 mil pessoas armadas no levante político, algo que não poderia, de forma alguma, ser subestimado. O número de mortos era na casa dos 70 para mais, com as autoridades citando a morte de 40 a 50 negros revoltosos. Já o dos feridos não é possível calcular. Dentre algumas vítimas do lado rebelde, estava um africano que foi morto a cacetada por leais moleques escravos, um crioulo e outro nagô, que haviam se reunido à patrulha com o inspetor de quarteirão Pedro José de Santana e o juiz de paz Costa Coelho, seus senhores. Outro rebelde foi abatido com um tiro na cabeça por um soldado permanente. Dentre as vítimas do lado da reação estavam soldados que foram espancados ou golpeados por espadas pelos rebeldes nas escaramuças ao redor da cidade, em grande parte patrulheiros que, em números reduzidos, foram cercados pela turba furiosa, sendo forçados ao perigoso corpo a corpo que tentavam evitar. Muitos ficaram apenas feridos, mas de maneira grave. Deformações pelos golpes de faca, espadas e porretes não foram incomuns entre os oficiais da lei. Após o término da insurreição, foram conduzidas diversas buscas e apreensões, revistas e prisões. Foram confiscados, além de bilhetes em árabe, inúmeros talismãs e amuletos confeccionados pelos sacerdotes malês, os alufás, e diversas cópias do Alcorão, todos materiais escritos no Abjad, o alfabeto arábico. Esses amuletos também podiam ser encontrados em abundância nos corpos dos rebeldes e prisioneiros, indicando que esperavam que eles concedessem-lhe, se não a vitória, pelo menos a sorte da proteção. O antropólogo Nina Rodrigues, patrono dos estudos africanos no Brasil, adquiriu inúmeras dessas peças islâmicas para a sua coleção pessoal, chegando a enviá-las até mesmo a Paris para uma tradução decente de seu conteúdo. Ficou espantado com a erudição dos escravos muçulmanos que, segundo o diplomata francês Arthur de Gobineau, cônsul da França no Império do Brasil, eram muito letrados e ávidos compradores das cópias do Alcorão que eram vendidas pelos seus compatriotas livreiros Fouchon e Dupont, exclusivamente a escravos e ex-escravos no Rio de Janeiro, bem depois da revolta, já na segunda metade do século XIX. Ele afirmou que seguramente vendiam-se mais de 100 cópias por ano, um volume estupendo para a época, e que os escravos e libertos economizavam uma enorme quantia de dinheiro para comprar estas caras peças. Como podemos ver, a presença dos malês estendeu-se mesmo ao sudeste, embora esta presença originária, isto é, de africanos que lá chegaram e permaneceram diretamente da África, seja pouca. Boa parte dos malês sudestinos e sulistas foram nessas regiões parar após fugirem da Bahia no depois da revolta de 1835, sendo as outras partes ou deportadas para a África ou formando quilombos no interior baiano, e uma parcela presa, torturada e executada pelo governo. O islamismo africano passou a ser fortemente reprimido pela Polícia Nacional, por sua capacidade de sublevar os negros contra sua condição de escravos, e qualquer malê pego em posse de qualquer coisa escrita em árabe era preso, por acreditar-se ser mais um plano de revolta. Um grupo desses refugiados que se evadiram da Bahia chegaram a formar um povo chamado de Povo Sutil, nome derivado dos nomes de seus líderes, Sebastião Sutil e Domingos Sutil. Nômades, viviam como os indígenas, não se fixavam e percorriam as matas em direção ao sul, vivendo da caça, da agricultura de subsistência e da coleta, mas sendo também hábeis artesãos e tecelões que praticavam comércio e viviam em moradias construídas de pau a pique. A partir de Lavras de Apiaí, através dos rios Tietê e Paranapanema, os nômades malês dividiram-se em 3 grupos. O primeiro grupo atingiu a província do Mato Grosso e se estabeleceu. Seu líder, Miguel Sutil, teria sido um dos fundadores de Cuiabá.
O segundo e o terceiro grupo de nômades malês atingiram, por volta de 1850, o atual estado do Paraná. O terceiro grupo chegou ao Paraná pelo Vale da Ribeira. No Paraná, miscigenaram-se com os índios locais e abandonaram o estilo de vida nômade, estabelecendo-se nas regiões de Cerro Azul, Adrianópolis, Tunas do Paraná, Campina Grande do Sul, Antonina, Morretes, Ponta Grossa, Castro, Palmeira e várias outras cidades. Lá formaram uma espécie de identidade cabocla, cujo único traço que ainda hoje existe é uma capela e um cemitério, o Cemitério dos Caboclos, próximo a Maringá, onde estão enterrados membros desse distinto povo, afro-muçulmano. Quanto à parte dos deportados, eles e alguns libertos retornaram à África, as nações de Gana, Togo, Nigéria e Benin. Na atual República de Gana, por exemplo, seus descendentes constituíram, a partir de 1836, a comunidade afro-brasileira do povo Tabon, a qual existe até os dias de hoje. E na atual República do Togo, o primeiro presidente do país independente, Silvanus Olímpio, eleito em 1961, era descendente de afro-brasileiros retornados. Uma outra reminiscência desses malês retornados pode ser encontrada em diversas mesquitas construídas na África Ocidental nos anos 1930, principalmente na Nigéria, que levam o estilo arquitetônico das igrejas brasileiras que muitos deles construíram enquanto mão de obra escravizada. Chegando ao Brasil em 1866 em uma corveta turca, após tempestades desviarem seu itinerário rumo a Bassorá, no Iraque, o imã otomano Abdurrahman al-Baghdadi deixou um incrível diário de viagens do gênero literário árabe Rihla, intitulado O Deleite do Estrangeiro em Tudo o que é Espantoso e Maravilhoso, descrevendo um Brasil oitocentista no qual viveu por 3 anos, 31 anos após a revolta dos malês em 1835, e a ainda existente e de certo modo numerosa comunidade muçulmana brasileira. Em janeiro de 1865, o sultão otomano Abdulaziz I enviou 2 corvetas turcas a partir de Istambul, que rumavam a Bassorá, uma das maiores cidades do Iraque. Conseguindo passagens para embarcar numa delas, a Bursa, os ventos tempestuosos e até mesmo um furacão os jogaram numa tempestuosa jornada pelo Atlântico, que chegou a Paraty, nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1866. Quando atracados já em segurança, a população carioca passou a vir em pequenos botes para visitar os curiosos turcos que ali chegavam, e um deles, nosso imã Abdurrahman, notou com estranheza negros que, apesar de não conseguirem se comunicar com ele em árabe ou turco, sabiam dizer a saudação muçulmana de Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco, e se juntaram em fileiras ao cumprimento da Salah, a oração islâmica feita no navio. Abdurrahman pensou primeiramente que os pretos zombavam de si, com imitação de seus rituais, afinal, não imaginava que o Islã já tivesse chegado na América Latina. Mas, para sua surpresa, um dos indivíduos disse algo que dissipou toda a dúvida, e que o imã conseguiu compreender muito bem: eu muçulmano. Emocionado com aquela descoberta, Abdurrahman começou a receber pedidos para que ficasse no Rio de Janeiro e instruísse os carentes muçulmanos que haviam perdido muitos de seus líderes religiosos mais versados, ao que atendeu, estabelecendo na capital do Brasil naquela época uma pequena casa de oração privada feita na mesquita. O imã nos conta que conseguia reunir por volta de 500 pessoas para as orações de sexta-feira, e ainda comprar em um livreiro na cidade uma cópia francesa do Alcorão, a fim de promover a educação religiosa. Após conseguir arrebanhar uma grande quantidade de muçulmanos pretos no Rio de Janeiro, a notícia da chegada de um erudito muçulmano passou a se espalhar dentre os escravizados pelas principais cidades brasileiras, e de Salvador a Recife, Abdurrahman al-Baghdadi viajou, promovendo a educação islâmica dentre os afro-muçulmanos brasileiros que ainda restavam escondidos após a revolta dos malês, e notando em seus escritos interessantes aspectos desta comunidade. Sobre os aspectos onipresentes dentre os muçulmanos do Rio, Salvador e Recife, nosso imã deixou as impressões de uma comunidade religiosa em crise, desconexa com suas raízes islâmicas e com uma grande carência de ensinamentos devido à sua condição escravizada e repressão policial. O árabe era proibido dentre os negros, e qualquer manuscrito pego em suas mãos era prontamente confiscado e motivo de prisão, devido ao fato de que tais papéis eram tidos, ignorantemente, como planejamentos de revolta. Sem acesso à erudição nesta altura, o imã nota que boa parte dos malês se rendiam às práticas mágicas, geomancia e à fabricação de amuletos, assim como aos sincretismos com aspectos de outras religiosidades africanas presentes no Brasil.
Além dos aspectos religiosos islâmicos que Al-Baghdadi registrou sobre o Brasil oitocentista, a natureza exuberante das matas e sua mescla com as cidades brasileiras também o impressionavam. As frutas lhe eram particularmente queridas, sendo a mais curiosa a cujos frutos são maiores do que o da abóbora, pendurados no tronco e nos grossos galhos da árvore. A parte externa se assemelha à pele de um crocodilo e seu interior, a olho, tem o aspecto de uma romã, embora a semente seja como a tâmara e no interior de cada semente há um núcleo semelhante. Seu sabor parece com um doce feito de farinha e mel, e foi assim que ele descreveu a saborosa jaca. Após 3 anos no Brasil, Abdurrahman começou a sentir saudade de casa, ou como ele mesmo narra, do som do muezim chamando dos minaretes, e decide deixar os afro-muçulmanos recifenses e partir para terras islâmicas, mas não sem deixar um rico relato em seu Deleite do Estrangeiro sobre tudo que viu de um Brasil que era naquela época, de certa forma, também islâmico. Mas vale ressaltar, contudo, que o Deleite do Estrangeiro de Abdurrahman al-Baghdadi, apesar de ser o mais extenso, autobiográfico e autoral, não é a única fonte primária do relato de um muçulmano no Brasil malê do século XIX. Também possuímos os relatos dos tão viajantes e até de itinerário parecido Al-Wafá Rufino, nome do líder religioso muçulmano Abdul Karim, que viveu no Rio Grande do Sul e Recife, e o diário de Mahoma Gardo Bakwakwa, que veio da África ao Recife em 1845, onde este notável africano também trabalhou. Durante o levante de 1835, algo que ficou estampado de forma distinta na indumentária dos sublevados islâmicos era sua armadura espiritual, turbantes e longas túnicas brancas ou abadás, com seus pendentes amuletos para protegê-los das balas e sabres de seus inimigos. A religiosidade era o centro da cultura malê, e estes, por sua vez, vinham de uma África sincrética. Os negros islâmicos formavam a massa heterógena de malinques, haussás, nagôs, fulanes e mandingas, que adotaram a religião muçulmana no complexo processo de séculos de assimilação islâmica na costa da Mina, vasta faixa de terra que vai do Senegal a Camarões, bastião do Islã na África Ocidental, e, trazidos aqui, disseminaram a religião numa mescla de hétero e ortodoxia pelo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. O proselitismo religioso malê visava não somente uma continuidade da comunidade afro-islâmica brasileira na condição de escravidão, como buscava também atrair novos adeptos por uma via comum já existente na África, o sincretismo. Conhecidos de forma geral como eficazes feiticeiros, a magia dos malês era fator de atração dos cultistas de orixás, principalmente nagôs, que tinham uma espiritualidade essencialmente telúrica, isto é, uma espiritualidade de final, focada na satisfação das necessidades e desejos pessoais imediatos mediante uma troca com o sobrenatural, que no caso dos malês eram os aligeno, termo derivado do árabe al-jin, para se referir aos gênios presentes no Alcorão Sagrado. No Brasil, a espiritualidade muçulmana era liderada pelos alufás, termo derivado do árabe al-awfa, puro, fiel, encabeçados pela figura de um grande ancião, denominado limame, corruptelo do termo imã, designado para líderes religiosos islâmicos. Na cosmologia malê, todavia, estes cargos não remetiam somente a alguém erudito apenas na religião islâmica, mas nas práticas mágicas diversas que permeavam toda a cultura destes africanos. O grande pesquisador brasileiro João do Rio diz num de seus trabalhos que os africanos malês são maometanos com um fundo de misticismo. Mas enquanto a feitiçaria dos orixás era de fato animista, consistindo de oraculações e sacrifícios à moda antiga de seus ancestrais, a feitiçaria dos alufás era focada nos exorcismos, combate ou mesmo submissão dos gênios a fim de domá-los ou aprisioná-los, pondo estas entidades milenares da Arábia a seu serviço, fazendo uso profundo do árabe como língua litúrgica e do abjad, alfabeto arábico, como fonte de magia para sua amuletaria. A prática da confecção de amuletos era muito estimada aos malês, mas não só a eles, ela é popular em todo o mundo muçulmano. De fato, existe no Islã uma classe de amuletos chamados de tawiz, feitos para proteger seu portador dos mais diversos infortúnios e gênios malignos. Os amuletos eram em geral feitos com papéis contendo passagens do Alcorão e súplicas. Esses papéis eram cuidadosamente dobrados, operação que também tinha sua dimensão mágica, e colocados numa bolsinha de couro toda costurada. São os antecessores dos atuais patuás e, o próprio termo mandinga, uma das etnias dos malês, passou também a significar feitiçaria.
O já citado João do Rio nos narra um encontro com um alufá no seu livro Religiões do Rio de 1904 e nos dá um vislumbre de uma de suas práticas, esta aparentemente um pouco mais ortodoxa. Pelas mesas, livros com escrituras complicadas, ervas, coelhos, esteiras, um cálamo de bambu finíssimo. Da porta o guia gritou: "Salam aleco!" Ninguém respondeu. De repente, Manecula Salama, no canto da sala, sentado numa pele de carneiro, um preto desfiava o rosário, Tessubá, com os olhos fixos no alto. Segundo ele, desde o final do século XVIII, os malês são reconhecidos como grandes feiticeiros e a eles é atribuída a liderança no culto da macumba e da prática de cura. A polícia frequentemente apreendeu nas casas dos insurretos malês inscrições em árabe, crendo ser parte de mensagens secretas como as utilizadas para organizar o Levante de 1835. Mas, como explicou Nina Rodrigues sobre a natureza genérica desses materiais, são todos versetos do Alcorão ou algumas palavras místicas, escritas de modo simbólico ou mágico. Os malês exercitavam suas lições de árabe e religião compilando as orações e passagens do Alcorão com tinta ou giz, que depois era lavado, resultando numa espécie de água benta. A água que apagava as palavras possuía poderes mágicos, chegando eles mesmos a beber essa água para atrair bênçãos e proteção, especialmente se elas haviam sido escritas por algum alufá. Outra parte dessa religiosidade eram as oraculações, que deixaram suas influências na tradição do Ifá. Quanto a elas, o imã e viajante iraquiano al-Baghdadi, que fez sua passagem e visita pelo Brasil e essas comunidades em 1865, na época da intensa troca diplomática e cultural do Brasil com o Império Otomano, disse: "Estão completamente ocupados com a geomancia e a mágica natural. Conhecem algumas palavras em língua siríaca e batidas de língua. Cada líder faz uso destes recursos para atrair membros para seus grupos. Seu poder reside em sua severidade." A referida prática da geomancia confirma não só a própria adoção de práticas árabes, no mínimo a influência ou paralelo das mesmas com as práticas já conhecidas do lado de cima do Saara. Ao mesmo tempo, também confirma a existência de uma certa rigidez no estilo de vida malê, ao menos no que diz respeito a práticas místicas. Rigidez essa que parece nos ter sido herdada das irmandades sufis que fizeram sua entrada e proselitismo na África Ocidental séculos mais cedo. Aliás, é curioso notar a relação das taricas com as práticas sincréticas, que por sua vez pode nos ajudar a iluminar o Islã místico dos malês. É sabido que os Kunta da África Ocidental entre o Senegal e a Mauritânia, originalmente adeptos da tarika dos Qadiriya, eram e ainda são grandes praticantes de ciências mágico-ocultas, conciliando tranquilamente estas práticas de natureza duvidosa e heterodoxa com a prática do Islã ortodoxo. Após a supressão da revolta dos malês em 1835, muitos deles foram para o Rio de Janeiro, para onde levaram suas tradições. Nos conta João do Rio em As Religiões do Rio. Logo depois do suma ou batismo e da circuncisão ou cola, os alufás habilitam-se à leitura do Alcorão. A sua obrigação é o quissium, a prece. Rezam ao tomar banho, lavando as pontas dos dedos, os pés e o nariz. Rezam de manhã, rezam ao pôr do sol. Eu os vi retintos, com a cara reluzente entre as barbas brancas, fazendo o Alu Magariba, quando o crescente lunar aparecia no céu. Para essas preces, vestem o abadá, uma túnica branca de mangas perdidas. Enterram a cabeça num filá vermelho, onde prendem uma faixa branca e, à noite, o quissium continua, sentados em pele de carneiro ou de tigre. Nesse trecho, podem ser observados costumes que não são apenas exclusividades da religião dos alufás muçulmanos, mas fazem parte hoje de outras religiões de matrizes africanas que receberam sua influência. O uso do branco na sexta-feira, dia sagrado do Islã, os turbantes, patuás, gorros e tocados malês, e tantas outras ritualísticas como a prostração sobre o Alá, tecido branco utilizado no Xangô pernambucano. No Brasil, a convivência com os africanos animistas de outras culturas acabou fazendo dos malês figuras presentes nas festividades de outras religiões africanas e, com eles, congregavam, abstendo-se apenas do porco e do álcool proibidos pelo Islã, diluindo os costumes islâmicos com o passar das décadas, até serem hoje uma sombra do que um dia já foram, mas ainda dando provas do legado afro-islâmico na formação da religiosidade brasileira. Espero que o conteúdo seja proveitoso e bons estudos. História Islâmica com Mansur Peixoto.